Olá, turminha do quinto ano, né? Hoje a gente vai para o último dia de revisão, com a nossa revisão de ciências. E na revisão de ciências, a prova ela vai abordar sobre os recursos naturais, a agricultura e o ambiente, as atividades industriais e o ambiente e propriedade dos materiais, tá certo? Então, assim, começa lá onde tem os recursos naturais. A gente foi aprendendo, gente. Outra coisa, a prova ela vai ter 22 scores. Vixe Maria, tia Débora, quase igual a de matemática. Também vai ter 22 questões? Não, gente, porque na prova de ciências, tanto tem questões de marcar, quanto tem questões de responder. Então, tem questões de relacionar, tem questões... tem a questão e de responder, né, com a mãozinha mesmo, viu? Outra coisa que eu peço encarecidamente para vocês, alunos do quinto ano, né, nessa questão, certo, de responder. Vocês prestem atenção na letra, porque às vezes eu não consigo entender o que você escreve, tá? Por isso que eu coloco mais questões de marcar, porque eu não consigo identificar o que foi que você escreveu. E dessa vez a tia Débora vai ser um pouquinho mais rígida. Se eu não entender, eu não vou corrigir, tá? Então vamos prestar atenção, se ligar também na questão da letrinha. Uma letra legível, né? Escura, com lápis escuro, porque tem lápis, gente, eu sei que tem lápis que quase não dá para enxergar. Então, tenham esse cuidado também, tá? Então, vamos lá. O que são os recursos naturais, né? Os recursos naturais são aqueles recursos que vêm da natureza, que a natureza, ela nos proporciona. E esses recursos, eles podem ser recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E aí tem uma pequena ou uma grande diferença, né, em questão de renovável e não renovável, tá? Então, o que são recursos naturais renováveis? São aqueles recursos que tem na natureza em grande abundância, né? Que eles se renovam facilmente, eles não precisam de um tempo maior para se renovar. Já os não renováveis, eles não têm com tanta abundância na natureza, e eles pode até passar milhões de anos para poder renascer de novo, digamos assim, para melhor entendimento. E que recursos são esses? A gente tem o vento, a luz do sol, a água, os minerais, o solo, tudo isso são recursos naturais. E com a sua classificação, a gente pode classificar em renováveis ou não renováveis. Aí, os recursos renováveis, quais são? São o solo, a luz do sol, o ar e os vegetais, né? As plantas. A gente pode também citar a água, né? Porque o planeta Terra tem água em grande abundância, mas a gente tem que ter cuidado quando a gente afirma isso, porque a água potável, que é um recurso natural, ele não tem com tanta abundância como a luz do sol. Então a gente tem que ter também essa questão, né, desse discernimento. Esses recursos, eles servem, né, para nossa utilização, para a utilização, né, do ser humano. Como? Com a produção de energia elétrica, né, para o consumo, para o plantio, tá? Então, isso serve para o uso humano. A gente utiliza esses recursos para o nosso bem. Já os não renováveis são o que? São os combustíveis fósseis. O que é isso, tia? O petróleo e o gás natural. E a gente tem que ter cuidado para não utilizar com tanta voracidade, porque eles não têm assim abundância, como a luz do sol, como o vento, e eles demoram muito tempo para poder se renovar,
certo? Além também de contribuir com a poluição do meio ambiente. Aí, o que é que nós precisamos também compreender? Que mesmo tendo a questão da água, por exemplo, né, que é tão importante, em grande abundância, a gente tem que ter consciência da utilização dela. Então, muitas coisas envolvem, né, a questão da água. Por exemplo, se estamos, né, utilizando energia elétrica diariamente, e se eu estou em um cômodo e na minha casa eu acendi a luz de outro cômodo e eu não estou nesse cômodo, eu estou desperdiçando energia elétrica e, consequentemente, também a água, porque a gente sabe que a nossa energia elétrica ela é proveniente das usinas hidrelétricas, onde transformam o movimento das forças das águas em energia elétrica, tá? Aí nós podemos também no dia a dia ter atitudes que possam, né, fazer com que preserve melhor esse bem, como economizar energia, não desperdiçar tanta água, como a gente já veio estudando, certo? Outra coisa muito importante, a gente tentar também não utilizar, hoje em dia a maioria das pessoas tem um automóvel, né, tem um meio de transporte, e contribui consequentemente com a queima de combustível fóssil, porque a gasolina é feita do petróleo, de um recurso não renovável, e quando a gasolina vai lá, né, para fazer com que o carro ele funcione, acaba contribuindo também com a poluição do meio ambiente. Isso a gente também tem que ter, né, esse discernimento. Aí na página 199, né, que é sobre a agricultura e o meio ambiente, a agricultura, gente, ela é uma das principais atividades econômicas do Brasil e por meio dela obtemos alimentos, matéria-prima para a fabricação de diversos produtos, roupas e combustíveis, né, como na questão, combustível, como assim? A questão do plantio da cana-de-açúcar que transforma, né, o etanol, né, o álcool. E é um tipo de biocombustível, é um combustível, né, que agrada, digamos assim, a natureza. E a agricultura, gente, é uma fonte importantíssima, né, para a economia do país, mas também contribui, né, com a destruição da vegetação nativa. E a gente veio trabalhando isso também com geografia, onde vários biomas acabam sendo devastados devido também à questão da agricultura. Aí o que essa vegetação ela pode ocasionar? Destruição do habitat, dos abrigos e das fontes de alimento de diversos animais, alteração do clima, como a redução da ocorrência de chuvas e aumento da temperatura, e a gente vem vivenciando isso na pele. A gente observa isso, né, a questão de que tá muito quente, por quê? Por causa da destruição, do desmatamento, e que isso acaba interferindo na gente mesmo e a gente às vezes nem percebe. Exposição do solo à luz solar, aos ventos e às chances e a água das chuvas, né? Porque quando há o desmatamento, o solo ele acaba ficando desprotegido. E aumento dos riscos de extinção das espécies de seres vivos, porque a gente sabe que os animais, eles acabam, né, morando nas árvores ou se alimentam dos frutos que há nessa árvore. Se eu desmato, não tem mais como esses animais viverem lá. E aí, com isso, pensou-se em quê? Na agricultura sustentável, né? Que a agricultura sustentável ela é realizada com o uso de técnicas que protegem e recuperam os recursos naturais, sem deixar de produzir alimentos de maneira eficiente. Aí a gente tem o plantio direto e a rotação de cultura como forma de agricultura sustentável. Na página 202, a gente vê também que as atividades industriais, principalmente elas, né,
acabam interferindo demais na questão do meio ambiente, né? E aí a gente tem como exemplo a tragédia que aconteceu lá em Minas Gerais, na cidade de Mariana, tá? Desculpa, perdão. Onde, né, toneladas, né, de lama, milhões de toneladas de lama. A gente já sabe que uma tonelada é 1000. Aí 1000 vezes milhões, porque não é nem 1 milhão, é milhões, é no plural, de lama se espalharam naquele ambiente ali e destruiu diversos habitats de animais, de vida mesmo. As pessoas acabaram interferindo também na situação da vida das pessoas, tá? Deixa eu ver aqui. Aí a gente vai para a página da questão também de refletir antes de consumir. A gente fala muito de sustentabilidade e o que é essa sustentabilidade, né? A questão também da reciclagem, de aprendermos a reutilizar alguns objetos, certo? Desses objetos a gente pode também ver que eles demoram muito tempo para se decompor no ambiente. Na prova de vocês vai a questão assim de quanto tempo, né, cada produto ele demora, né, para se decompor, para se destruir. E tem aqui, gente, situações que demoram 1000 anos, mais de 1000 anos. Então, assim, olha aí o que a gente acaba fazendo com o nosso meio ambiente se a gente não tiver esse tipo de consciência, tá? Então a gente precisa refletir, repensar, reutilizar, aprender sim reutilizar, reduzir, porque o consumo ele acaba contribuindo para que haja mais compra, né? O capitalismo ele faz com que a gente compre mais e acabe com esse comprar mais, acaba também interferindo na situação do lixo, né? Porque se a gente compra mais, a gente também joga mais coisas mais fora. E isso acaba interferindo na nossa vida, né? Na atmosfera e no meio ambiente. E na página 214, que é onde tem, né, sobre as propriedades dos materiais. E aí foi os últimos conteúdos que a gente foi estudando, que os materiais, eles apresentam propriedades. Então, eles podem ter elasticidade, eles podem ter densidade maior, menor, eles podem ter durabilidade, eles podem ser bons condutores elétricos, magnéticos ou térmicos. Então, depende aí de algumas situações e que essas situações a gente vivencia no dia a dia. Então, o que é a densidade? Ela é relacionada à massa de alguma coisa, de um corpo, né, ou de um objeto. Então, a massa ela está relacionada em quilogramas e em relação a gramas, tá? A solubilidade é a questão de se misturar ou não. Então, por exemplo, a água ela é um solúvel maravilhoso, mas tem algumas substâncias que não se misturam com a água, como por exemplo o óleo que não se mistura com a água, a areia que não se mistura. O óleo ele é menos denso do que a água, né? Ele é menos pesado, digamos assim, do que a água. Por isso que quando a gente mistura, ele sobe, ele não desce, ele não afunda, né? Já a areia não, a areia é mais densa, ela é mais pesada. Então quando eu coloco a areia com água, né, a areia ela afunda, então ela é mais densa. A elasticidade a gente pode dizer, né, que é quando algo ele estica e volta para o seu estado de origem. Por exemplo, a questão, né, do elástico, né, a questão da bola, de encher dos balões. A dureza é quando é algo, né, mas quando não é desgastado, quando
desgastar, destruído, se ele for comprimido em algo mais, né, duro. O que é condutibilidade térmica? Eles conduzem calor com maior facilidade. Aí nós temos o que? Nós temos os metais, por exemplo. E temos alguns materiais que são mal condutores térmicos, que geralmente estão relacionados, né, quando a gente pega lá a panela, aí tem aqueles cabos que são de plástico, de vidro. Por quê? Porque eles têm porque se não fosse assim, a gente, pegar a panela, né, de alumínio, se não tivesse aquele cabo, a gente ia se queimar. Temos a propriedade magnética, que é a questão dos ímãs, são materiais que atraem os metais, certo? E a condutibilidade elétrica, que são aqueles materiais que são bons condutores de eletricidade. Por exemplo, o cobre é um bom condutor elétrico. Se você pegar um fio, você vai ver lá que tem vários fiozinhos de cobre. E ele é revestido com um mau condutor elétrico, né? Que é o plástico. Porque então, se não fosse revestido com aquele material, ao colocar lá na tomada, a gente ia levar um choque, né? E se você quiser também, gente, entender melhor essa questão da parte das propriedades do material, eu não coloquei no roteiro, mas vocês também podem utilizar, que daqui dá um resumo melhor para vocês, tá certo? Então, boa prova para vocês. Verifique se vocês fizeram as 15 questões, tá bom? Olhem lá. Fiquei com dúvida em uma, vou deixar em branco. O ideal é que não deixem em branco, tá, gente? Tentem fazer todas as atividades. Um abraço, um beijo e boa prova para cada um de vocês. Tchau!